Boa tarde, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Vivi de novo para ensinar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus para vocês. Então, a aulinha de hoje da e-book infantil vai falar sobre Páscoa. É o aulão de Páscoa que a gente daria lá na igreja, que a gente vai falar aqui. Esse aulão ele vai ser dividido em 3 partes. Uma a tia Vivi vai falar, a outra a tia Carol Alves e a outra a tia Márcia Alves. Por que a gente dividiu em 3? Porque o tema da gente vai ser os 3 jardins. O foco da Páscoa desse ano será os 3 jardins. Eu vou explicar para vocês o que seria isso. Cada professora gravou um jardim. A tia Vivi vai falar do Jardim do Éden, a tia Carol vai falar do Jardim do Getsemane e a tia Márcia vai falar do Jardim da Vida Eterna, que é a ressurreição. Então, deixa eu te explicar por alto o que seria isso, uma pincelada rápida. Os 3 jardins, como eu te falei, no início, o primeiro jardim que foi criado foi o Jardim do Éden, né? Onde tinha a humanidade. Nesse jardim, Adão e Eva quebraram a aliança com Deus, desobedeceram. Através dessa quebra de aliança, houve a queda da humanidade, o homem caiu, entrou o pecado no mundo. E através desse pecado veio as enfermidades, tristeza, angústia, sofrimento. O homem teria que trabalhar para ganhar do suor do seu trabalho ele ganharia o seu salário. A mulher, para ter um filho, ela teria dores no parto. Enfim, tudo aconteceu por causa da desobediência de Adão e Eva. Depois desse jardim, vem o Jardim do Getsemane. O que seria isso? Devido à desobediência, toda desobediência ela tem uma consequência, não é verdade? Quando a gente desobedece, o papai e a mamãe, a gente tem consequências por causa dessa desobediência. E Adão e Eva, que representavam a humanidade, como desobedeceram a Deus, tiveram como consequência o que? O sofrimento, a dor. Jesus, nesse momento, ele vai estar mostrando no Getsemane toda a angústia, todo o sofrimento que ele teve. Ele vai orar, né? Os discípulos vão dormir, ele vai estar orando a Deus, tentando falar com ele, até que chegue na parte da Via Cruz, ele passe por todo aquele sofrimento, derramamento de sangue na cruz do Calvário e seja ressurreto. E aí a gente fala do Jardim da Eternidade, que é quando o ser humano vai ter a chance de aceitar a Jesus como seu Salvador. Aquele sangue que ele derramou na cruz do Calvário vai limpar, vai perdoar esses pecados. E aí, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente renova essa aliança e a gente vai ter a vida eterna nesse Jardim da Eternidade. Então, isso foi só um resumo que a tia Vivi fez, porque a tia Vivi vai falar do Jardim do Éden, tá bom? Então, vamos para o Jardim do Éden. Em Gênesis de 2, capítulo 2, de 8 a 9, diz assim: o Jardim do Éden plantou também o Senhor um jardim no Éden, para os lados do Oriente. E nesse jardim colocou o homem que havia criado. Então Deus colocou Adão. Aqui a tia já partiu do fato em que já tinha se criado, já tinha luz na terra, os animais já tinham sido criados. Então a gente já pega de Gênesis de 8 a 9, tá? Nesse momento. Então o Senhor fez brotar toda espécie de lindas árvores que produziram frutas boas como alimento. Então nesse jardim a gente tinha flores, tinham frutos, tinham todo tipo de alimento. Ninguém tinha fome, ninguém tinha dor, ninguém chorava. Era só alegria, só felicidade, tinha de tudo. Não havia nenhum tipo de doença, nem sofrimento. No centro do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui a tia colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que dava frutos que eram proibidos. Vocês vão ver na historinha que esse fruto, Deus falou que não era para comer. Aí que partiu a desobediência, né? Não podia se comer desse fruto. De qualquer outra árvore, Adão e Eva poderiam se alimentar, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A história da humanidade começa em um jardim,
como eu falei para vocês e vocês viram, o Jardim do Éden. Não havia tristeza, fome, dor, doenças, tudo era belo e encantador, tudo era maravilhoso, gente. Já pensou a gente no Jardim do Éden? Tudo era maravilhoso. O pecado entrou no mundo por meio de Adão, quando ele desobedeceu a Deus e toda a humanidade caiu no pecado. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden e Deus colocou o quê? 2 querubins, né, para guardar essa entrada do Éden. Eles é que fazem a guarda da porta de entrada do Jardim do Éden. Com a desobediência, houve uma quebra de aliança entre o homem e Deus, e o homem passou a ter sofrimentos, dores, doenças, angústias e morte. Por isso, gente, desde aí eu já falo, vamos obedecer o papai e a mamãe, eles são autoridade espiritual na vida de vocês. Quando acontece alguma coisa de errado porque vocês desobedeceram a eles, é a consequência do pecado. Gênesis 2,17 explica: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que isso quer dizer? Não quis dizer que Adão e Eva comeu esse fruto e logo morreu, não. Teve morte espiritual, quebra de aliança, eles passaram a ter doenças físicas, a humanidade toda, né? E isso é morte espiritual. Também houve morte física, porque antigamente os seres humanos podiam durar eternamente. Mas com a entrada do pecado, houve morte física, morte espiritual. Em Romanos 5,12, diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Romanos 8,7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que isso quer dizer? A Eva ofereceu aquela maçã para Adão e Adão comeu também junto com ela por vontade da carne. Eles desobedeceram a Deus porque a carne deles foi fraca e por isso houve a entrada do pecado. Deus criou o mundo perfeito e havia preparado um jardim para nós, mostrando seu cuidado, seu amor. E infelizmente, devido ao pecado da desobediência, o mal entrou nesse jardim e destruiu toda a aliança que Deus tinha feito com a humanidade. E assim entrou o sofrimento, a angústia, as dores, as doenças. Mas Deus, gente, ele é tão misericordioso que ele, vendo o homem sofrer e passando pelas consequências do pecado, ele ainda assim, na palavra de Deus diz que ele iria mandar o seu filho, Jesus, que viria como homem, né? Ele sentiria toda a dor, tudo aquilo que um homem sente, mas um inocente, porque ele era puro, ele ao mesmo tempo ele tinha a natureza divina e a natureza humana. Ele passaria por tudo isso, né? Mas através do sangue dele, que foi derramado na cruz do Calvário, nós vamos ter direito a um renovo de aliança e a vida no jardim da eternidade. Jesus estava nesse jardim do Éden desde o início, quando Deus fundou o mundo. E a palavra de Deus dizia que ele era o verbo, ele era a palavra. Então, em João 1, versículo de 1 a 2 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Na criação, Jesus também estava ali. Depois esse verbo se fez carne e habitou entre nós, comprovando que Jesus veio em carne e osso à terra. Viveu como um homem, sentiu fome, sentiu dor, passou por sofrimentos e morreu na cruz, para que pudéssemos, através do seu sangue derramado, ser perdoados de nossos pecados e tivéssemos direito à vida eterna. Então a tia Viviane agora vai ler a Bíblia narrando a historinha de Adão e Eva no Éden, tá bom? Então, se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês, em Gênesis 2, a tia começa com a historinha. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Colocou Adão, olha o Adão, gente. Ele colocou Adão no jardim, ó, com os animais, os frutos das outras árvores. Para quê? Para que não viesse faltar nada. E ele deu autoridade para Adão de colocar nome em cada animal.
em cada ser. A autoridade de cuidar de tudo ele estava dando a Adão. E Deus lhe deu a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, Adão, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessa fruta, certamente você morrerá. Então Deus falou para ele: não coma desta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, morrerá. Adão entendeu isso, mas não levou adiante. Vamos ver por quê. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora. Depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver que nome daria a eles. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu, os animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Adão começou a dormir, ó. Adão roncou num sono profundo, crianças. E de repente, o que aconteceu? Enquanto ele dormia, Deus tirou de uma das costelas de Adão e tchim! Quem surgiu? A sua companheira, que ainda não tinha nome, mas era a companheira que Deus criou para Adão. Desta costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: esta sim, ele acordou e viu a companheira e falou: esta sim é parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Entenderam, crianças? A mulher nasceu da costela de Adão, presente de Deus para o homem, porque viu que ele não podia viver só. Esta é a razão pela qual o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só ser, uma só carne, em aliança. Isso veio da palavra de Deus. Aí se faz o casamento. Vocês entenderam, crianças? Por isso que é importante. Ambos, o homem e a mulher, estavam nus. Eles não tinham vergonha, eles não entendiam que eles estavam nus. Aqui não tinha maldade. Eles ainda não tinham pecado. Então eles viviam nus naturalmente. Não era vergonhoso andar sem roupa. Por quê? Porque não tinham pecado. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas. A serpente nessa época, crianças, não era uma cobrinha como vocês veem. Ela era um animalzinho esquisitinho. Ela parecia um bichinho que ninguém sabe explicar o que era direito. Mas ela não era uma cobra. E aí, ela não rastejava ainda, vocês vão entender aqui. Por ela ser mais astuta de todas, ela sabia o plano de Deus, né? A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor tinha feito. Ela se aproximou, ela veio aqui, a mulher se aproximou dela. A serpente aqui, gente, não era uma cobra. E ela perguntou: é verdade que Deus disse que não deviam comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Dona Serpente, nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto a árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que não podemos comer da fruta desta árvore, nem sequer tocá-las, senão nós morreremos. Certamente vocês morrerão, retrucou a serpente. Depois sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem e o mal. Então a serpente, gente, ficou tentando convencer a Eva a comer a árvore do fruto do bem e do mal. Ela é astuta. E a Eva caiu na história dela. A mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos.
Além de lhe dar entendimento, a Eva achou que fosse entender o que era o bem e o mal. Além de lhe dar entendimento, tomou a fruta e a comeu. A serpente sacudiu a árvore, ó, pum, caiu o fruto, a Eva foi lá, parecia uma maçã, mas não era uma maçã. E foi com o fruto lá para perto de Adão e ofereceu a ele também. Pera um minutinho. Entendimento tomou. Depois ofereceu ao seu marido. Toma, Adão, prova um pouquinho desse fruto. E ele também comeu. Os olhos de ambos foram abertos e pareceram que estavam nus. Adão, nós estamos nus. Adão, eu estou nu. Aí eles se deram conta que estavam com vergonha, crianças, porque antes eles não tinham vergonha. Agora eles estão envergonhados por estarem nus. Por quê? Porque eles pecaram, eles desobedeceram a Deus comendo o fruto que Deus disse que não era para comer. Aqui entrou o pecado na humanidade. Foram então juntar folhas de figueiras para se cobrirem. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se atrás de árvores. Eles tentaram se esconder. Eles foram tentar se esconder. Mas o que aconteceu? Nada aos olhos de Deus fica escondido. Deus é soberano e lá de cima ele vê todas as coisas. Para Deus nada fica oculto. Aprendam isso. Por mais que vocês tentem esconder coisas dos pais, dos familiares, aos olhos de Deus nada fica escondido. Ele vê tudo. Então ele respondeu. Então ele perguntou: Adão, aonde está você, Adão? Percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com muito medo. Adão saiu de trás da árvore e veio falar com Deus, Eva também. Eles estavam morrendo de medo. No coraçãozinho deles, eles já estavam sabendo que eles tinham o quê? Feito coisa errada. Eles tinham pecado. Quem disse que... Aí Adão falou para ele: eu me escondi, eu estava com medo porque eu estava nu, Senhor. E aí Deus falou: quem disse, Adão, que você estava nu? Você comeu da fruta da qual eu proibi vocês de comerem? Adão respondeu: foi a mulher que o Senhor me deste como companheira que me deu para experimentar. Adão colocou a culpa logo na mulher. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: mulher, por que é que você fez isso? Ah, Senhor, a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou. A serpente estava lá na árvore ainda, olhando tudo. Então o Senhor Deus dirigiu-se à serpente e falou: este é o seu castigo. Ela não ia ser mais esse animalzinho esquisito. Ela viraria uma cobra. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu com ela. Então o Senhor Deus disse: esse é o seu castigo, serpente. Você será a única a ser amaldiçoada entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você terá que rastejar o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. E o Senhor Deus disse à mulher: mulher, você terá muitas dores durante a gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Apesar disso, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. O marido dominará a mulher. Ao homem ele disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu aquela fruta que eu disse que não era para comer, o solo da terra será maldito por sua causa. Tá vendo, crianças? Tudo por causa da desobediência. Deus disse para ele: você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. Ou seja, o homem agora tem que trabalhar duro. Papai, mamãe, o homem em geral, né?
porque senão não tem dinheiro, não tem como comprar alimento, remédio, tudo que a gente precisa, casa para morar. Antes era tudo maravilhoso. O pecado entrou e agora a gente tem que o quê? Trabalhar. Ela também produzirá espinhos e ervas daninhas, a terra, e você precisará alimentar-se das ervas do campo. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento, até que volte para a terra, da qual você foi formado. O homem foi formado do pó, e do pó voltará. Pois você foi feito da terra, e a terra voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Ele colocou um nome, ele não era autoridade para colocar nome nos animais, ele colocou um nome da mulher dele de Eva, que quer dizer mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas para eles de animais e vestiu Adão e a mulher. Então disse o Senhor Deus: agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, é necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida, para que não viva eternamente. Ou seja, foi quebrada a aliança aí, gente. Foi quebrada a aliança. Mas Deus é tão misericordioso que depois ele vai mandar seu filho sofrer na cruz do Calvário, derramando aquele sangue redentor para que a aliança seja renovada e a gente tenha vida eterna. Por isso o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden e o mandou cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de ser expulso, o homem colocou querubins. Depois de ser expulso o homem e a mulher, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, os quais, com uma espada flamejante que se movia, guardavam o caminho de acesso da árvore da vida. Então, eles foram expulsos do jardim do Éden. E Deus colocou o quê? Querubins com uma espada flamejante, que a tia não fez aqui, mas tinha uma espada, guardando a porta do paraíso. E assim foi que começou a história da humanidade e terminou o primeiro jardim. O primeiro jardim é o jardim do Éden, onde houve a queda do homem e a quebra da aliança com Deus. A tia Vivi falou desse jardim, a tia quer orar com vocês, eu espero que vocês tenham entendido. A próxima aulinha vai ser sobre o jardim do Getsêmani, onde todo sofrimento começa, porque eles foram expulsos do Éden. E depois do jardim do Getsêmani, assistam o vídeo da tia Márcia, que vai falar do jardim da eternidade, quando essa aliança é renovada ao aceitarmos Jesus. Eu quero agradecer a vocês por esse momento em que vocês estão dedicando o tempo de vocês para aprender a palavra de Deus, aos responsáveis. Eu quero orar a vocês. Senhor, em nome de Jesus, agradeço por essa oportunidade de ser usada como boca, instrumento vivo do teu poder para falar para essas crianças, para essas famílias. Que o Senhor alcance cada familiar, cada criança, que elas sejam luz, Senhor, para levar a tua palavra aos amiguinhos. Senhor, que eles entendam que o primeiro jardim foi o jardim da queda, da desobediência, mas não devemos ficar nele, Senhor. Não devemos ficar também no jardim do Getsêmani, onde há sofrimento e angústia. Devemos, Senhor, lutar, Senhor, pela santidade, para que possamos alcançar o jardim da eternidade, Pai, que é onde tu habitas, Senhor, onde temos que fazer morada, Senhor, contigo. Te agradeço, Senhor, por essa aula. Abençoa cada família aqui, cada criança, Senhor. Abençoa cada professora que está tirando seu tempo, Senhor, para levar a tua palavra aos pequeninos, Pai. Honra, Senhor, capacita-nos, Senhor, e abençoa os lares, Pai, nesse momento tão crítico que estamos vivendo, Senhor. Que a tua misericórdia, Senhor, venha sobre todos nós. Muito obrigado, Senhor. Que esse domingo seja um domingo abençoado por ti, Senhor. E rumo à Páscoa, Senhor. Rumo à eternidade, Pai. A essa aliança que o Senhor fez conosco, do derramamento de sangue, Senhor. Que possamos ser limpos. Que possamos, Senhor, ser limpos pelo teu sangue, pelo teu poder. Abençoa, Senhor, todos nós. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Crianças, além das aulinhas, a tia vai colocar 3 desenhos também no canal da e-book infantil. Esses 3 desenhos falam o primeiro do primeiro jardim,
o segundo do Jardim do Getsemane e o terceiro do Jardim da Eternidade. Eu gostaria que vocês assistissem depois de assistirem as aulinhas da tia Vivi, da tia Carol e da tia Márcia. Deus abençoe vocês, abençoe seus familiares e tenham um domingo de paz. Amém. Olá, galerinha! Aqui é a tia Carol Alves, da e-book, e hoje eu vou falar sobre o Jardim do Getsemane. O Jardim do Getsemane era o lugar onde Jesus se retirava com seus discípulos para orar. Porém, ele foi mais conhecido, assim, ficou mais marcado, porque foi o lugar da agonia de Jesus. Então, nós chamamos aquele jardim, hoje em dia, né? Continua sendo o Jardim do Getsemane, mas a gente, quando lembra da agonia de Jesus. O que é a agonia? É justamente aquele momento que antecede um período de morte. É triste, né, dizer assim, mas a pessoa entra num sofrimento muito grande, sabendo que está morrendo. E era o que estava acontecendo com Jesus. Não era um medo, mas era um momento que ele estava sofrendo por saber que é um momento de agonia dele. Deixa eu te ler para vocês poderem entender. Nos 4 evangelhos, fala sobre o Jardim do Getsemane, porém, cada um fala de uma forma assim. Os 3 primeiros falam de uma forma bem parecida. E o terceiro, que é o de João, fala mais sobre Judas. Então, eu vou começar por João 18, 1, 2. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. Eu vou pular para a parte B, que fala assim: porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos, ou seja, era um lugar que ele ia com os discípulos para orar. Chegando àquele lugar, agora eu vou ler Lucas, tá? Em Lucas 22, 42. Eu tô enxergando um pouquinho vocês, que tem uma luzinha aqui no meu olho e tá me incomodando, mas eu tenho que continuar. Vambora. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. E lhes disse: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, como a tia falou, orava mais intensamente. Por quê? Ele sabia que estava próximo o momento dele ir para a cruz. E todo momento que estava por vir. Mas ele falou com Deus: Senhor, se possível, meu Pai, que passe de mim esse cálice. Eu até coloquei aqui para vocês, só um momentinho. Olha só o que ele disse em Marcos 14, 34. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, ficai e vigiai. Ele falou isso para os discípulos. Só que os discípulos não vigiaram. Vamos continuar. Getsemane era o lugar que Jesus ia muitas vezes para orar com os discípulos. O fato é que quando falamos do jardim, lembramos dos momentos de agonia vivenciados por ele. Momentos de tristeza e solidão, dor e angústia, mas que foram necessários para que hoje pudéssemos ter acesso ao jardim restaurado. Jesus teve que enfrentar muitas coisas no jardim do Getsemane. Primeiro, tristeza e solidão. Em Marcos 14, 34, ele disse, o que está escrito aqui, que sua alma estava profundamente triste. Então pediu aos discípulos que vigiassem Ele pediu isso 3 vezes. Mas só que eles estavam cansados e dormiram. Era normal, porque eles estavam sempre com Jesus. Então, eles
imagina, eles já estavam muito cansados. E eles estavam vindo da última ceia, inclusive. Jesus estava prestes a travar a maior batalha de todo o universo. Segundo, dor e angústia. Em Lucas 22:42, ele fala: Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Contudo, não se faça minha vontade, e sim a tua. Ele sabia que iria passar por aquele momento. Quando a gente fala sobre cálice, lembra daquele cálicezinho que nós tomamos na ceia, lá na igreja? Os papais, as mamães, nós tomamos o cálicezinho? Nós tomamos um cálice, certo? Jesus sabia que aquele cálice que iria tomar era um cálice muito amargo. E ele sabia que precisaria beber daquele cálice. Por isso que ele falou: se for possível, passe de mim. Se quiseres, se queres, passe de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Ele estava, ele era obediente, o Senhor. Na verdade, ele era justo, ele era tudo de bom. Nesse momento, ele começou a sentir as dores dos pecados da humanidade. Eu vou pular um pedacinho para depois voltar. Alguns estudiosos dizem que foi medo que ele sentiu. Outros dizem que foi o peso dos nossos pecados que lhe causaram dor e angústia, a ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. Deixa eu passar um pouquinho aqui. E estando ele em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, por que eu falei que iria voltar depois? Vou dizer. O profeta Isaías, ele falou lá no capítulo 53:6, deixa eu vir aqui para vocês. Ele diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, a dor que Jesus sentiu foi o peso dos nossos pecados. Dor, angústia. Quando eu falei lá no comecinho sobre tristeza e solidão, ele ficou triste e se sentiu muito só pelo que os discípulos fizeram, porque ele estava sozinho, ele sabia que era uma batalha que ele iria travar sozinho. E naquele momento ele pediu para os discípulos vigiarem e eles dormiram 3 vezes. Olha só, ele estava completamente sozinho. Depois ele sentiu grande dor e angústia, porque os nossos pecados estavam sobre ele. O profeta Isaías já tinha visto que ele estava carregando toda a nossa iniquidade. Depois, no versículo 10, diz assim: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfrentar, quando dera ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Bem lá atrás, o profeta Isaías já tinha visto o Senhor Jesus levando todos os nossos pecados para a cruz. Então, olha só, naquele momento, aquela agonia, isso era o terceiro ponto que a tia vai falar, que Jesus estava sentindo, era justamente o cálice. O cálice seria o tamanho da iniquidade do homem que estava sobre ele, que lhe causava muita dor. E a agonia que ele sentia por saber que o momento dele estava próximo de ir para a cruz. Porque ele sabia que era necessário que aquele momento se cumprisse. No jardim do Getsêmani, Jesus sentiu tristeza, solidão, dor,
angústia, agonia. Ele também foi traído por Judas por 30 moedas de prata. Judas era um dos seus discípulos, ele confiava nele, mas ele sabia que isso iria acontecer. Ele foi preso, foi abandonado pelos discípulos e levado naquela mesma noite. Só que todo esse momento, lembra que o profeta Isaías falou que ele iria aceitar, que ele iria ficar satisfeito? Ou seja, ele aceitou de bom grado tomar aquele cálice amargo. Muito ruim, né? Então, no jardim do Getsêmani também, ele venceu a serpente. Ele se fez pecado e maldição, porque ele levou todo o nosso mal para ele, levando todas as nossas iniquidades e cumprindo a vontade do Pai. Jesus sabia que venceria a cruz, sendo conduzido como sacrifício vivo e cumprindo a vontade do Pai, nos levando à salvação e à volta ao jardim restaurado de Deus, onde estaremos para sempre com Ele. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho para vocês verem. Em 1 Coríntios 15, 21 e 22 diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ele sabia que ia morrer e sabia que ia ressuscitar. Porque assim como em Adão, que foi o primeiro Adão, todos morreram, assim também morreram por quê? Por conta dos pecados. Também todos serão vivificados em Cristo. Então, diz que em Adão todos morreram, mas que seremos vivificados em Cristo. Vou deixar para falar mais um pouquinho. O que o Getsêmani é? O lugar é onde fica o Monte das Oliveiras, onde passava uma prensa ali. Getsêmani significa prensa, apertar, para sair o melhor azeite, né? Monte das Oliveiras é onde a oliva é bem apertadinha, prensada, para sair o melhor azeite. Ali ficavam todas essas arvorezinhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho. Olha que linda essa imagem. Lá, esse lugar é o Getsêmani. Tá vendo? Todo trabalhadinho. Hoje em dia, todo trabalhadinho, todo bem cuidado. Na época, eu acredito que, como Jesus escolheu para ser um cantinho dele de oração com os discípulos, devia também ser um lugar bem de bastante conforto. Por isso que ele ia para lá. Mas foi lá onde ele passou toda a agonia. E por isso que nós lembramos de Getsêmani dessa forma. O lugar onde Jesus passou toda a sua agonia. Esse local se tornou muito marcante por conta disso, tá? O que eu queria falar com vocês. Eu vou deixar para vocês se lembrarem de uma coisa que eu acho uma mensagem muito linda. Porque tudo isso que Jesus passou... Peraí, só um momentinho. Em Marcos 14, 34... Em 1 João 4, 19... diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a mensagem que eu vou deixar para vocês, lembrando que o jardim do Getsêmani foi o jardim da agonia do Senhor, mas tem um propósito, foi um preparo para que a gente entrasse no jardim restaurado. Por isso, ame aquele que sempre amou você. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, lembramos do jardim do Getsêmani como um lugar de muita agonia, mas lembramos também de todo o amor de Cristo por nós, para que fosse o preparo para que nós fôssemos para o jardim restaurado, ok? Tá aí a mensagem. Oi, crianças da e-book, que saudade de vocês. Tá chegando a Páscoa e nós vamos falar sobre a Páscoa, só que de uma forma diferente. Os temas são os jardins, os 3 jardins. E eu fiquei com o Jardim da Ressurreição. Vou colocar o celular aqui. Vamos começar.
vocês têm que ter a Bíblia, porque nós vamos precisar ler, tá ok? Deixa preparado aí do ladinho. Enquanto isso, vamos prestar atenção. Depois do Senhor Jesus morrer na cruz, o seu corpo foi envolvido em lençóis e levado para um sepulcro. Esse sepulcro tinha um jardim. Eu tenho uma imagem para mostrar para vocês terem uma ideia. O que é um sepulcro? Era tipo uma caverna. Em volta dele tinha jardim. Eu tenho uma foto. Dá para ver? Tá vendo as flores? Era dentro de uma pedra, como se fosse uma caverna. O nome disso é sepulcro. E então lá era colocada uma pedra, que vocês viram, uma pedra fechando a boca dessa caverna, que é o sepulcro. Porque eles tinham medo que alguém roubasse o corpo de Jesus. Então, no domingo de Páscoa, no domingo bem cedo, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra não estava mais lá. Ela pensou que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus. Então correu para avisar os discípulos Pedro e João. E eles foram juntos para olhar o sepulcro. Viram que estava vazio, mas não entenderam. E aí os discípulos voltaram para casa. Mas agora vamos continuar na Bíblia, em João 20, versículo 11. Vocês estão com a Bíblia aí? A minha está aqui. No primeiro dia da semana, desculpa, eu estava lendo no começo, mas vamos pular para 11. É capítulo 20, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Lembrando, os discípulos viram o túmulo vazio e foram embora, voltaram para casa. Eles estavam tão tristes também. A gente imagina como todos os discípulos e as mulheres que seguiam, estava todo mundo muito triste, porque era o mestre deles, era um amigo deles. O Senhor Jesus tinha morrido, tinha acabado as esperanças, estava todo mundo muito triste. Mas Maria Madalena foi lá de manhã cedo e aqui no versículo 11 diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Vocês imaginam a felicidade de Maria e ver que Jesus estava vivo e estava ali juntinho com ela? Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Paramos aqui, vamos continuar aqui. Então, gente, como eu falei, imagina agora a felicidade dela de ver que ele estava vivo. Maria Madalena, ela foi ao encontro de Jesus e Jesus foi ao encontro dela no jardim da ressurreição. Assim, nós devemos também buscar ao Senhor, porque Ele espera nos encontrar. É da vontade dEle, é anseio dEle poder nos encontrar. Nessa época da ressurreição, era primavera, quando Jesus ressuscitou. O jardim, vocês imaginam que devia estar florido, perfumado,
tudo mais colorido, mais iluminado por causa do sol. É uma época de nascimento de flores, de frutos. A primavera vem depois do inverno, quando é frio, é mais escuro, não tem fruto. Da mesma forma, nós estávamos antes da ressurreição de Jesus, na escuridão dos nossos pecados, condenados à morte eterna. Éramos inimigos de Deus. Mas o sangue de Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Fomos perdoados e passamos a ser filhos de Deus, irmãos de Jesus. Olha que privilégio. Agora nós somos irmãos de Jesus, podemos ser chamados filhos de Deus, co-herdeiros com Deus. Nós temos direitos assim como o Senhor Jesus e a gente não merece. Isso é dom de Deus, é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque Ele fez esse plano todo por amor a nós. Sua morte foi o pagamento por nossos pecados e a ressurreição veio nos dar a vida eterna. A todos que creem pela fé que Jesus morreu e ressuscitou. Está em Atos 11, está em João 11:25. Eu quero ler João 11:25. Um minuto. Eu não separei. Aqui está escrito: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Amém. Eu espero que todos vocês creiam. Por isso, temos motivos de esperança e alegria. Ele venceu a morte e nós vencemos com Ele. Em Atos 1, versículo 11, fala de quando o Senhor Jesus sobe aos céus e os discípulos veem Ele subindo. E um anjo fala com eles que, da mesma forma que eles estão vendo o Senhor subir, eles vão ver o Senhor Jesus descer. Toda a terra vai ver o Senhor Jesus voltar. Ele vem buscar a igreja para morar com Ele, mas precisamos estar preparados, andando em obediência. Nesse estudo, tivemos uma visão geral dos 3 jardins: o jardim do pecado, o jardim do sofrimento e o jardim de vida nova. É isso que Deus tem preparado para nós. Um novo jardim, uma nova cidade de Deus, a nova Jerusalém, onde não existirá mais morte, nem choro, nem dor. Ele fará novas coisas. Amém? Então, crianças, nós temos muitos motivos de ter esperança, alegria, porque o Senhor tem grandes coisas por nós, para nós, todos os que creem nele. E eu queria fazer uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada família, sobre cada criança, que o amor que nós temos por Ti venha crescer, Senhor, o entendimento, dê a eles sabedoria, entendimento, amor pela Tua palavra, que eles venham crescer no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Eu desejo para vocês, crianças, que vocês sejam missionários, profetas, pastores, o melhor de Deus na vida de cada um de vocês. Tá bom? Deus abençoe. Logo, logo nós vamos estar de volta na igreja, se Deus quiser. Tá? Fiquem na paz. Um beijo.